Oi pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade aí, né? Porém hoje a gente vai fazer apenas a correção das atividades que eu passei na aula anterior, né? Que foi sobre as camadas da Terra, né? Porém as camadas externas, mais especificamente sobre a atmosfera terrestre. Então essa aula vai ser somente para a correção das atividades, ok? Vamos lá, habilidades. Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra e suas principais características, tá? Então lá, primeira questão. A respeito das principais características e funções da atmosfera, assinale a alternativa incorreta. Então lá, da alternativa A, B, C e D, uma delas é incorreta. Qual que seria? A atmosfera terrestre tem como função atuar como uma espécie de filtro, impedindo que os raios nocivos provenientes do Sol cheguem até a superfície. B. A atmosfera terrestre impede que fragmentos rochosos que orbitam o espaço cheguem até a Terra, atuando na sua fragmentação por meio de processos de combustão. Ou a alternativa C. A atmosfera terrestre é a camada superior e rígida da Terra, constituindo um sistema dinâmico por estar sempre em transformação. Também temos a alternativa D. A atmosfera terrestre corresponde à camada gasosa que envolve a Terra, auxiliando na manutenção da vida. Então ali, da alternativa A, B, C e D, qual dessas é a alternativa incorreta? Então, no caso, qual seria a errada? Aqui, se a gente for ver a alternativa C, né? Porque a C, ó, a atmosfera terrestre é a camada superior e rígida, constituindo um sistema dinâmico por estar sempre em transformação. Ela é rígida? Não, é formada por gases, tá ok, pessoal? Tá ali, ó. Então, alternativa C, que é a alternativa incorreta. Então, o exercício 1, você tinha que marcar na alternativa C, ok? Vamos lá para o exercício 2. Sobre as principais características da atmosfera, assinale V para as opções verdadeiras, né? E F aí para as falsas. Alguns estudiosos limitam a atmosfera até 100 km, não havendo limite superior. Contudo, em razão da atuação da gravidade sobre os gases que compõem a atmosfera, ela pode alcançar até 10.000 km até o espaço. E aí, o que vocês marcaram? Verdade ou falso? Próximo. A atmosfera terrestre é composta principalmente por gases como argônio, oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, sendo o oxigênio o gás que possui maior volume na atmosfera. Se a gente for ver lá na aula que eu passei, né? Essa aqui, ela é falsa. Por quê? Quando fala aqui, ó, sendo o oxigênio o gás que possui maior volume na atmosfera terrestre, pensa, vê lá na aulinha que eu passei anterior. Não é o oxigênio. E essa porcentagem também está incorreta. Então aqui no caso é falsa já, né? Na atmosfera primitiva, não houve a presença do gás oxigênio. E a atmosfera terrestre divide-se em camadas. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e ionosfera, né? Então vamos lá ver a resposta. Então a primeira alternativa, ela é verdadeira, ok? A segunda ali que eu já expliquei para vocês, ela é falsa, né? Que eu falo, ó, o gás com maior volume na atmosfera é o nitrogênio. O oxigênio representa cerca de 21% do volume. Então por isso ali que é falsa, né? Na atmosfera primitiva não houve a presença de gás oxigênio, verdade. E a atmosfera terrestre divide-se em camadas. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e ionosfera, né? Então ali também verdadeiro. Próximo. Dentre os elementos abaixo enumerados, assinale aquele que não é um fenômeno atmosférico. Então aquela também seria, né, dessas alternativas. Qual que não é um fenômeno? Variação de temperatura, índice da umidade, formação de nuvens, derretimento de geleiras ou formação de neblinas. Então entre A, B, C, D e E, qual dessas é a alternativa errada? Tá? Aqui no caso vocês teriam que assinar a alternativa D, tá? A D que é a errada, ok, pessoal? Que seria o derretimento de geleiras. Olha lá, ó. Por definição, fenômenos atmosféricos são processos oriundos da dinâmicas que ocorrem em pelo menos uma das camadas atmosféricas. Dentre os fenômenos citados na questão, apenas aquele que se refere ao derretimento de geleiras
não corresponde a um fenômeno atmosférico, então, que eu falei, né? Então você tinha que marcar a alternativa D. Então que derretimento de geleiras não está relacionado, né, essa questão do fenômeno atmosférico. Então variação de temperatura está relacionado, índice de umidade, formação de nuvens e formação de neblinas. Ok, pessoal? E a 4, vocês tinham que fazer a leitura, né, daquele textinho ali relacionado ao conteúdo e responder. Explique, com base em seus conhecimentos sobre a dinâmica atmosférica, por que o texto afirma que apenas as regiões de maior altitude apresentam o risco de formação de geadas, tá? Então vamos lá para a resposta. Pessoal, lembrando, tá? Eu vou fazer a leitura aqui. A sua resposta que você colocar aí no caderno não tem que estar igualzinho do que o professor colocou aqui, não, tá? Se você colocou a sua resposta dentro disso que eu vou falar, dentro disso que eu vou fazer essa leitura, tá certo, não precisa apagar, tá ok? Então não tem que estar igualzinho, não. Porém, a sua resposta, né, tem que estar dentro disso daqui que eu vou ler agora, beleza? Então lá, a resposta correta seria o quê? É importante observar primeiramente que, de acordo com a leitura do texto, os locais onde há risco de formação de geadas são aqueles em que as temperaturas estarão menores que as dos demais locais. Isso acontece nas zonas de maior altitude. Por quê? Quanto mais elevado for o relevo de uma região em relação ao nível do mar, menores serão as suas temperaturas, em virtude das diferenças de pressão e dos efeitos menos intensos da insolação da superfície, pessoal. Tá? Então, quanto maior a altitude, maior essa tendência de haver geada. Vamos pegar um exemplo aqui, de duas cidades aqui do Paraná. Vou pegar aqui exemplo aqui. Curitiba, na região metropolitana, e a cidade de Foz do Iguaçu. Tá? Estamos bem pertinho aqui do litoral, né? Em torno de 100 quilômetros. Porém, se a gente for ver a nossa altitude, estamos em torno de próximo aí 900 mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Foz do Iguaçu, tá? Tem em torno de 700 quilômetros, né, em relação ao litoral. Porém, a sua altitude é em torno de 200, 250 metros de altitude. Onde que vai gear, consequentemente? Na região de Curitiba, né? Devido a essa questão da altitude em relação ao nível do mar. Certo, pessoal? Então, se você colocar a resposta aí no caderno dentro disso, tá certinho, não precisa apagar. Ok? Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.